Cidades resilientes é um tema muito constante aí na literatura de mudanças climáticas, e esse resiliente ele vem no sentido amplo, ou seja, basicamente o contrário de vulnerabilidade. Por quê? A gente falou isso em outra aula. Existe uma conotação de resiliência como sendo a capacidade de um elemento ameaçado, uma cidade, um indivíduo se recuperar após um evento catastrófico, que seria complementar a capacidade de resistir a esse evento catastrófico. Então, resistência e resiliência seriam coisas diferentes, né? Seriam conceitos diferentes. Mas também existe um conceito de resiliência em outro arcabouço teórico que inclui a resistência. Tanto a capacidade de absorver como de se recuperar do choque. E é esse o conceito mais amplo de resiliência que está implícito no termo cidades resilientes, que hoje ganha muita força no âmbito científico quando a gente fala de ambientes urbanos e mudanças climáticas. Então, olha só, tem várias iniciativas globais de construção de cidades resilientes. A campanha Construindo Cidades Resilientes foi lançada em 2010. Fora lançada, né? Cargo do Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos de Desastres. Tem a Organização Interamericana de Desenvolvimento também tem um programa nesse sentido. O próprio governo federal também tem um programa de cidades resilientes. Então, vem ganhando muita notoriedade o termo e as discussões a respeito dele, de cooperação entre cidades para você elencar melhores práticas de resiliência às mudanças climáticas. Então, uma cidade resiliente aos desastres pode ser entendida como uma cidade que conseguiu apoiar com sucesso medidas para fortalecer a capacidade de indivíduos, comunidade e instituições para, vamos lá, reduzir ou evitar os riscos futuros, reduzir a susceptibilidade atual a futuro, e futura a perigos. Então, tecnicamente, risco é diferente de perigo. A gente já viu isso em aula anterior. O risco é mais amplo, até inclui o perigo, mas também as condições de vulnerabilidade. Estabelecer um funcionamento de mecanismos e estruturas para a resposta de desastres, aos desastres, perdão, seria aos desastres, né? Estabelecer mecanismos de funcionamento e estruturas para recuperação de desastres. Seria recuperação aos desastres também, né? Recuperação e resposta. A resposta ela é mais no curto prazo, ação ali de imediato, de urgência, geralmente a atuação do corpo de bombeiro. Já a recuperação é de longo prazo. Recuperar a infraestrutura pública, ou as casas afetadas, então isso demanda um pouco mais de tempo. Já depois que o calor do momento passou, né, a resposta é muito no calor do momento. A recuperação não, já é um pouco, já as pessoas já se encontram mais teoricamente aliviadas, né? Não está aquela coisa de urgência. Vamos lá. Isso só pode ser alcançado se as autoridades municipais e os planejadores integrarem a adaptação ao planejamento urbano. Então, o planejamento urbano, a gente tem uma playlist própria aqui no canal sobre planejamento ambiental e urbanismo. Ele é muito complexo, ele inclui questões de resíduos sólidos, drenagem urbana, parcelamento do solo. Você tem ali a função social da propriedade urbana, IPTU progressivo, você tem tudo isso. Só que no meio de tudo isso, a adaptação ela tem que ser levada em conta. Não dá para as duas coisas andarem paralelas. Ela tem que ser integrada. Então, o que tem que ser feito? Assegurar que as atividades do programa não aumentem e, idealmente, reduzam os riscos atuais e futuros. Então, o planejamento urbano ele vai ter várias propostas de atuação e sempre, em todas as propostas, o risco natural tem que ser considerado, o risco climático, propriamente dito. Institucionalizar a redução e adaptação do risco de modo que sua integração no nível do programa se torne um procedimento padrão. Então, todo mundo precisa estar já habituado, precisa ter um padrão, precisa estar institucionalizado, essa é um termo-chave. Assegurar que sua própria organização possa continuar a funcionar diante de desastres e alterações climáticas. Cooperar com os outros para criar um sistema multinível funcional de governar o risco urbano. Então, cooperação aí com o governo estadual, com o governo federal, com representantes de intermunicipais, né, consórcios de municípios, até porque a gestão de riscos
principalmente dos riscos climáticos, inundações, até mesmo as secas, ela é baseada em gestão de bacias hidrográficas. Isso a própria lei 2608 estabelece, que o mapeamento de risco, por exemplo, tem que ser baseado nas bacias hidrográficas. Só que os limites da bacia hidrográfica eles não coincidem com os limites geopolíticos, com os limites municipais. Por quê? Qual é o limite de uma bacia hidrográfica para outra, ou de uma microbacia para outra? Geralmente se usa os talvegs, que são as partes mais elevadas de um determinado contexto geomorfológico. Então são as colinas, os topos das regiões mais elevadas, não necessariamente montanha, né? Porque você tem vários... Na Amazônia, por exemplo, você praticamente não tem montanha na parte litorânea. Então você vai ter aí, ou nas margens do rio, né, dos grandes rios da Amazônia. Então você vai ter limite nas regiões mais altas. Só que os municípios, historicamente, eles estabelecem os limites pelo próprio rio. O rio, geralmente, em muitas situações, ele é um elemento de divisa geopolítica mesmo, a partir daquele outro rio, até de limite entre países, o rio Paraguai, né, do Brasil com o Paraguai, né, o rio estabelece. Só que o rio, geomorfologicamente, quase não saiu, ele é a região mais baixa do terreno. Então ele não divide a bacia hidrográfica nenhuma, nunca um rio vai dividir uma bacia hidrográfica. Portanto, não coincidem meio que por definição. Só que para a gestão tem que ser levado em conta a bacia, e aí você vai ter uma bacia hidrográfica, pode ser que tenha vários municípios. E aí o que é que precisa para que a gestão seja eficiente? A cooperação. Porque se o município ali que está mais a montante começar a desmatar e a vazão do rio aumentar por conta disso, a erosão, isso vai afetar o município que está jusante. Aí precisa dessa cooperação. Promover a melhoria da educação dos profissionais em relação à redução dos riscos e resiliência urbana. Ok? Ainda sobre a cooperação, o governo estadual tem importância nisso, porque para promover ali uma integração entre os municípios. Aqui fala um pouco mais de educação, tá, dos profissionais, tanto a educação técnica, mas acho que também poderia entrar da sociedade em geral em relação a essas questões aí de desastres climáticos. A relação entre cidades e desastres, um arcabouço conceitual. Então, a percepção de que desastres são a causa incontrolável e a destruição do ambiente construído ao efeito é generalizada. Então, se pensa assim, um desastre climático vem e causa impacto em ambiente urbano. Inclusive, a maior parte da literatura, ela pensa dessa forma. E assim, não é que esteja completamente errado. Tem alguns estudos estatísticos que eles de fato dizem que essa relação causal ela é mais consistente, né? Isso pode ser mensurado. Mas também nunca se deve deixar de levar em conta essa relação de feedback, porque também existe uma relação do ambiente urbano para os desastres climáticos. Isso que a gente vai ver, inclusive, nas aulas aí de fábrica urbana. Então, o ambiente urbano ele tem uma temperatura modificada em relação às regiões naturais, tem ali uma permeabilização diferente, tende a ter mais precipitação, uma série de fatores aí, inclusive fatores também socioeconômicos, vão ser importantes e vão estabelecer essa relação de feedback. Se for um feedback positivo, desastres climáticos podem estar influenciando o ambiente urbano e ambientes urbanos podem induzir a desastres climáticos mais intensos. E de fato, essa relação aqui, ela é a que de fato existe, tá? Embora, como eu falei, né, estudos estatísticos mostram que talvez aqui seja mais importante, não dá para negar essa existência aqui, dessa outra setinha, né, então essa perspectiva ela é considerada mais holística, tem um grande debate na literatura, não só de desastres climáticos como desastres naturais de forma geral, e não só aplicado ao ambiente urbano, como qualquer ambiente, ou seja, a própria noção de desenvolvimento também se tem esse discurso grande na literatura, mas é interessante a gente ter em mente essa perspectiva, mesmo para quem trabalha um pouco mais metodologicamente nessa perspectiva, inclusive alguns trabalhos meus são nessa perspectiva, porque existem metodologias diferentes, tá? Mas essa perspectiva ela tem que ser considerada também. Vamos lá. Consequentemente, as respostas de planejamento são limitadas,
concentrando-se principalmente em questões físicas e no contexto de pós-desastre. É uma grande crítica que se faz a essa questão aí de você se preocupar muito mais com a resposta aos desastres naturais do que a prevenção. As cidades possuem características físicas, ambientais, socioculturais, econômicas e políticas distintas em relação às zonas rurais. Tá? Define o que a gente chama de a fábrica urbana. As características físicas definem a fábrica urbana, mas mediante elas tem as peculiaridades ambientais, socioculturais, políticas, enfim. É necessário entender essas características para se analisar a relação recíproca entre cidades e desastres de forma sistemática e abrangente. E não só desastres desastres climáticos de cidades, mas de cidades com os diversos problemas ambientais que podem acontecer. Geração de resíduos, poluição sonora, poluição atmosférica, enfim. Tá? Então, pessoal, é isso aí, algumas das referências adotadas nessa aula. Espero que tenham gostado. Até a próxima.